Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Rayane e nessa aula a gente vai conversar sobre as ligações químicas, mais especificamente sobre as ligações iônicas. Nas últimas aulas, nós conversamos sobre a tabela periódica, sobre como identificar um elemento na tabela periódica, saber em qual família ou grupo e em qual período ele se encontra, e depois nós conversamos sobre as propriedades periódicas desses elementos, sendo elas o raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização e por aí vai. Então hoje a gente já pode começar a conversar sobre as ligações químicas, porque a gente sabe que poucos são os elementos que existem na natureza na sua forma atômica, ou seja, simplesmente um átomo solto na natureza. A gente sabe que o hidrogênio, a gente não encontra ele na sua forma de H, a gente encontra ele na forma H2. O oxigênio, a mesma coisa, ele vai ser o O2, que é o oxigênio que nós respiramos, ou o O3, que é o ozônio da camada de ozônio. Nós não vamos encontrar o nitrogênio na sua forma pura, na sua forma atômica. A gente só vai encontrar o N2, que é o que tem no ar, que nós temos na atmosfera terrestre. Então, vamos entender como que essas ligações químicas acontecem. Então, por que esses átomos eles estabelecem ligações químicas? Os átomos eles só vão se ligar a outros átomos quando a energia desses átomos na sua forma ligada for menor do que a energia na sua forma atômica. Então, eles sempre vão se ligar para assumirem uma condição de mais baixa energia, como a gente pode ver aqui, ó, no ciclo de Born-Haber para o KCl. Quando a gente compara o KCl formado aqui no final, no ciclo de Born-Haber, com o início, onde eu tenho o potássio atômico e o cloro na sua forma de substância simples, o cloro, o Cl2, a gente tem uma diferença de energia de 437 kJ a menos. Sendo assim, essa estrutura é muito menos energética, é muito mais estável do que essas estruturas aqui. Então, estabelecer ligação química nesse caso foi vantajoso tanto para o potássio quanto para o cloro, uma vez que eles apresentam ao final energia menor. Então, eles são mais estáveis, por isso é vantajoso para eles. Além disso, nós temos a regra do octeto. Se nós repararmos aqui, nós temos os gases nobres, olha, onde o hélio, que tem somente um nível de energia, ele tem esse um nível de energia completo. O neônio tem 8 elétrons na última camada, o argônio também, o criptônio também, o xenônio e o radônio também. Então, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Sendo assim, os demais elementos da tabela periódica, que não são os gases nobres, eles vão sempre buscar ter uma configuração eletrônica de última camada similar aos gases nobres mais próximos dele. E aí a gente vai pegando isso com o tempo e entendendo isso. Para isso, eles fazem o quê? Eles estabelecem ligações químicas, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, de modo a ficar com essa última camada, com 2 ou 8 elétrons. A ligação iônica, que é essa que nós estamos tratando nesse momento, ela é aquela ligação que vai se estabelecer quando nós tivermos um elemento que tende a doar elétrons. Ou seja, como que eu vou saber, professora, quando um elemento tende a doar elétrons? Vamos ver isso agora. Olha só, nós temos aqui o exemplo do lítio, que tem 3 elétrons no total. Então, ele tem 2 elétrons na sua primeira camada e 1 elétron na segunda camada. Repara que para ele chegar a 8 elétrons nessa segunda camada, ele teria que receber 7 elétrons de alguém. Mas, se alguém tem 7 elétrons na última camada, muito provavelmente vai ser mais fácil para ele receber 1 para chegar a 8 do que doar esses 7. Sendo assim, esse lítio, ele já sabe que ninguém tem interesse em doar 7 elétrons para ele. Mas, se ele doar esse 1 elétron aqui, ele chega à configuração eletrônica do hélio, que é o elemento do gás nobre mais próximo dele na tabela periódica. Então,
O lítio, nesse caso, ele tem tendência a doar esse 1 elétron. Se ele doar esse 1 elétron, ele vai formar um cátion, Li1+, lembra disso? Porque ele doou 1 elétron. E aí, então, aqui nós temos como exemplo o lítio, que tem tendência a doar elétrons. Agora, vamos analisar o oxigênio. O oxigênio, ele tem 8 elétrons no seu estado fundamental. 2 na primeira camada e 6 na última. Olha só, ele já tem 6 elétrons na última camada. Para ele chegar a 8, não é mais próximo, não é mais fácil ele ganhar 2 elétrons de alguém? Sendo assim, ele tem a tendência a receber elétrons, não a doar. Então, a gente pode chegar à conclusão do seguinte aqui. Com relação à última camada sempre, ok? A gente sempre vai analisar a última camada. Por isso é importante voltar lá na aula de subníveis de energia e entender exatamente como distribuir perfeitamente os elétrons de um átomo. Então, se nós temos elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles vão ter tendência a perder esses elétrons, a doar esses elétrons, se transformando em cátions, que são aquelas espécies com carga positiva. Já se eu tenho átomos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, esses átomos vão ter tendência a receber ou a ganhar elétrons e formar com isso ânions, que são espécies negativas. Professora, e quem tem 4 elétrons? Quem tem 4 elétrons, por enquanto, não faz ligação iônica, tá? Então, a gente vai priorizar aqueles que têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada para doar elétrons e que, para esses caras doarem elétrons, a gente precisa que alguém receba. Eles não simplesmente saem por aí distribuindo elétrons sem ninguém pegar esses elétrons dele. Então, eles precisam ter alguém que receba esses elétrons. Quem são os caras que vão receber esses elétrons? Quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Quem tem 8, a gente sabe que já está feliz para que ele quer ganhar ou perder elétrons, né? Então, a família 4A ou 14, por enquanto, não participa das nossas ligações. A gente vai ver ela mais para frente. Sendo assim, quem tem 1 elétron, que está na família 1A, quem tem 2 elétrons, que está na família 2A, ou 2, e quem tem 3 elétrons na última camada, que está na família 3A ou 13, tende a perder ou doar elétrons, formando cátions. Já quem tem a tendência a receber elétrons, formando ânions, são quem está na família 5, 6 ou 7A, sendo a 15, a 16 e a 17, ok? Coloquei aqui um resuminho básico, tá? A gente tem o sódio, o potássio, o rubídio, que são do grupo 1 ou da família 1. Eles têm a tendência a perder um elétron, porque eles só têm um na última camada, eles querem doar esse elétron para ficar com a última, no caso, que seria a penúltima, transformar essa em última e ficar completa. Então, eles vão se transformar nessa forma aqui de cátion. Aqui a gente tem o magnésio, o cálcio e o bário, como exemplo do grupo 2. Claro que a gente tem mais elementos lá, né? A gente sabe. Eles têm tendência a perder 2 elétrons, se alguém estiver próximo para receber esses 2 elétrons. E eles vão se transformar nesses cátions aqui. E nós temos como exemplo do grupo 3 e o mais comum que vocês vão ver nas ligações, que é o alumínio, que tá lá no grupo 3. E ele tem tendência a perder 3 elétrons. Então, ele vai ficar o Al3+. Já os não metais, eles são os da família do grupo 15, do grupo 16 e do grupo 17, que vão ganhar elétrons. Então, o nitrogênio, o fósforo, que tem 5 elétrons na última camada, para eles chegarem a 8, eles precisam receber 3, certo? Eles não querem chegar a 8? Se eles têm 5, para chegar a 8, eles têm que receber mais 3. Então, eles vão ficar na sua forma de N3- e P3-, só 2 exemplos aqui, tá? O oxigênio e o enxofre, que estão no grupo 16, eles têm 6 elétrons na última camada. Então, para chegar a 8, eles precisam ganhar 2. Sendo assim, eles vão ficar na sua forma de O2- e S2-. E o flúor e o cloro, que estão no grupo 17, ou seja, eles têm 7 elétrons na última camada. Para chegar a 8, eles só precisam ganhar mais 1.
Então, eles ficam na sua forma de F- e Cl-, por exemplo. Então, vamos entender como acontece essa formação da ligação iônica, como que a gente vai estruturar esse composto. Então, para nós termos uma ligação iônica, sempre que um elemento que necessite doar elétrons para se estabilizar, ele vai se unir a outro que necessite recebê-lo. Mas a ligação iônica propriamente dita, ela precisa de que um dos elementos queira doar elétrons. Nós vamos entender o motivo disso melhor quando a gente vir ligação covalente lá na frente. Mas se atente a esse detalhe. A ligação iônica, ela precisa que um dos elementos precise doar elétrons, tá? Ele precisa doar elétrons para chegar a 8 elétrons na última camada. 2 ou 8, né? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, nesse exemplo, nós temos o sódio, que tem 11 elétrons, e nós temos o cloro, que tem 17 elétrons. Precisamos, o primeiro de tudo, é fazer a distribuição eletrônica para descobrir quantos elétrons eles têm na última camada nesse momento, no seu estado fundamental. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio, a gente chega nesse ponto aqui, onde nós temos um elétron na última camada. Fazendo a distribuição eletrônica do cloro, nós chegamos a essa configuração aqui, onde nós temos 7 elétrons na última camada. Sendo assim, o sódio, ele está aqui querendo doar um elétron, concordam? Não é mais fácil ele doar um do que ele receber 7? Então, ele quer doar. Já o cloro, olha só, ele tem 7. Para chegar a 8, ele compensa para ele doar esses 7? Não, é muito mais fácil ele ganhar um elétron, está muito mais perto de 8. Então, ele vai tentar encontrar alguém que queira doar esse 1 elétron para ele. E olha que coincidência, o cloro quer doar exatamente esse 1 elétron. Então, a gente tem um esqueminha aqui, ó, em que o sódio tem esse 1 elétron na última camada, tá? Não são todos os elétrons, são só o da última que eu represento aqui. E o cloro tá aqui com 7 elétrons na última camada. Gente, é só um esquema. Os elétrons, eles não são diferentes em diferentes elementos, eles são iguais, tá? Aqui é só um desenho representativo para ficar mais claro. Então, o sódio quer doar e o cloro quer receber. Lindo, né? Ele vai lá e doa esse 1 elétron pro cloro. Agora, o sódio tá com a sua última camada completa, porque agora ele tem, ó, 8 elétrons na última camada, já que ele doou esse 1 elétron aqui. E o cloro que recebeu 1 tá com 8 elétrons na última camada. Todo mundo feliz. Para isso, eu precisei de um átomo de sódio e um átomo de cloro. Com isso, eu fico com a fórmula NaCl. Existe um outro jeito de fazer também, que é montando os íons. Olha só. O sódio, ele não quer doar um elétron, então ele é o Na+. O cloro não quer receber um elétron, então ele é o Cl, 1-. A gente vai inverter esses valores aqui, não é 1-. A gente vai passar esse 1 em forma de módulo, tá? Aqui para frente do sódio e do sódio para o cloro da mesma forma. Ó, então, esse 1 daqui em módulo vem para frente do cloro, embaixo, e o 1 do cloro vai para frente, embaixo, no sódio. Com isso, a gente fica com a fórmula Na1Cl1. Como esse 1 fica implícito, a gente não precisa escrevê-lo. Então, a gente chega na fórmula NaCl. A gente vai ver mais exemplos para vocês entenderem, ok? Nós temos aqui o cálcio e o cloro. Fazendo a distribuição eletrônica dos 20 elétrons do cálcio, a gente chega numa distribuição eletrônica com 2 elétrons na última camada. A do cloro a gente já fez e vimos que ele tem 7 elétrons na última camada. Sendo assim, a gente tem aqui o cálcio que quer doar 2. Então, a ligação iônica pode acontecer. Basta ele ter alguém que queira receber. E o cloro quer receber. Então, essa ligação iônica pode se estabelecer. Sendo assim, a gente tem aqui a representação do cálcio com 2 elétrons na última camada. E a gente tem aqui a representação do cloro com 7 elétrons na última camada. Então, o cálcio vai lá, o cloro quer receber 1, lembra? Então, o cálcio vai lá e doa 1 elétron para o cloro. Mas, poxa, o cloro tá feliz, não tá? Chegou a 8 elétrons na última camada. Mas e o cálcio? O cálcio precisava doar 2, ele só doou 1. Então, a gente vai precisar acrescentar mais um átomo de cloro ali para receber esse 1 elétron. Então, a gente tem outro átomo de cloro aqui
e ele vai lá e recebe o segundo elétron do cálcio. Agora o cálcio doou seus 2 elétrons e os 2 cloros receberam um elétron cada um. Sendo assim, eu precisei de um átomo de cálcio e 2 de cloro. A fórmula será CaCl2. Ou nós podemos fazer daquela outra forma também, usando íons. A gente tem o cálcio que quer doar 2 elétrons, então ele é o 2+. E a gente tem o cloro que quer receber um elétron, então ele é um 1-. Vamos inverter esses números fazendo o escorrega. Esse 2 vai escorregar para frente do cloro. E esse 1 aqui, que está implícito no 1-, vai escorregar para frente do cálcio. Então, a gente fica com o Ca1, porque ele veio daqui, Cl2, porque veio do cálcio, a gente inverteu escorregando. Como 1 não precisa aparecer, CaCl2 da mesma forma daqui. Mais um exemplo. Ah, tá. O que a gente precisa entender é que, se um exercício pedir para você qual é a proporção entre os átomos, a gente tem que nós temos um átomo de cálcio para 2 átomos de cloro. Lá no NaCl, nós tínhamos 1 de sódio para 1 de cloro. Nós temos aqui um terceiro exemplo, em que nós temos o potássio e o oxigênio. O potássio, quando nós fazemos a distribuição eletrônica, ele tem um elétron na sua última camada. E o oxigênio, que nós já vimos nessa aula, tem 6 elétrons na última camada. Então, de novo, aqui a gente tem o potássio que está louco para doar um elétron, para chegar a 8 elétrons na última camada. E o oxigênio, ele está topando receber elétron sim, né? Ele não é nem bobo, ele tem 6, para ele chegar a 8, ele precisa receber 2. Então, vamos lá. Vamos fazer essa distribuição de elétrons aqui, essa doação e esse recebimento de elétrons. Então, o potássio está aqui com um elétron na sua última camada e o oxigênio está aqui com 6 elétrons na sua última camada. O potássio vai lá e doa esse 1 elétron para o oxigênio. Mas espera aí, professora, o oxigênio tem 6. Se ele recebe 1, ele só fica com 7, então ele ainda não está feliz. Então, a gente vai ter que colocar outro átomo de potássio com mais um elétron para doar, e aí ele vai lá e vai doar um segundo elétron para o oxigênio. Pronto! Potássio feliz, oxigênio feliz, acabou aí. Então, a fórmula é K2, porque nós precisamos de 2 potássios para suprir as necessidades desse oxigênio, O1. Nós também podemos fazer naquela forma de íon, lembra? Então, nós temos aqui o potássio que quer doar um elétron, então 1+, e o oxigênio que quer receber 2, então 2-. Fazendo a regrinha do escorrega, ó, esse 1 vem para frente do oxigênio e esse 2 vem para frente do potássio. Fazendo isso, a gente fica com K2O1, o 1 não precisa aparecer, K2O. A proporção aqui já é de 2 de potássio para 1 de oxigênio. 2 átomos de potássio para 1 átomo de oxigênio. Nós temos aqui também o exemplo entre o alumínio e o oxigênio. Fazendo a distribuição do alumínio, nós chegamos em 3 elétrons na última camada. Nó, tá querendo doar, né, gente? Por quê? Para ele chegar a 8, é melhor ele doar 3 do que ele receber 5. Agora, o oxigênio, que a gente já viu, tem 6 elétrons na última camada. Vai rolar a ligação iônica aqui. Vamos colocar os caras aqui, ó. Alumínio com 3 elétrons na última, oxigênio com 6 elétrons na última. O alumínio vem aqui e doa os 2 elétrons que o oxigênio está precisando. Mas o oxigênio ficou feliz, ficou com 8 elétrons na última. Mas e o alumínio? O alumínio ainda tem 1 elétron sobrando. Então, a gente vai ter que colocar outro oxigênio aqui para receber esse 1 elétron do alumínio. O alumínio vem aqui e doa esse 1 elétron que ele ainda tinha para o oxigênio. Mas agora esse segundo oxigênio só tem 7 elétrons na última. Tá faltando 1. Aí a gente coloca outro átomo de alumínio com mais 3 elétrons. Todo alumínio vai ter 3 elétrons na última camada na sua forma atômica. Ele vai lá e doa 1 elétron para o oxigênio. Esse segundo oxigênio também ficou feliz. Mas e o alumínio lá, ó? O alumínio só tá sobrando 2 elétrons, então a gente coloca outro átomo de oxigênio aqui. E aí a gente faz a transferência desses 2 elétrons do alumínio para o oxigênio. A fórmula aqui, agora que está todo mundo feliz, não preciso colocar mais ninguém, vai ser 2 alumínios
para 3 oxigênios. Lembrando que o cátion na fórmula, presta bem atenção nessa parte, o cátion sempre vem antes do ânion na fórmula, ok? Por isso eu estou sempre colocando quem doa para alguém que recebe. O mais e depois o menos. Então, o cátion na fórmula vem sempre antes do ânion. Sendo assim, o alumínio, que é o nosso cátion, que são 2 aqui, então Al2, 3 oxigênios, O3. Ou nós podemos fazer na forma de íon, onde o alumínio é o Al3+, porque ele quer doar 3 elétrons, e o oxigênio quer receber 2 elétrons, então é o O2-. Fazendo a escorrega, ó, esse 3 aqui na forma de módulo vem para frente do oxigênio embaixo, e o 2 do oxigênio vem para frente do alumínio embaixo. Fazendo essa transferência, a gente chega em Al2, O3, como a gente tem aqui. Aqui a proporção vai ser de 2 para 3. O que nós temos aqui é o seguinte, nós temos o cloro e o oxigênio. O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, ele não quer doar elétrons. Nós temos também o oxigênio aqui, que tem 6 elétrons na última camada, ele quer receber 2, ele não vai doar elétrons. Sendo assim, nesse caso, nós não veremos a formação de uma ligação iônica, ok? Porque aqui a gente não tem nenhum átomo querendo doar elétrons para formar ligações, para ficar mais estável. Por fim, mas não menos importante, nós temos as propriedades dos compostos iônicos. Primeiro, o estado de agregação desses compostos. No geral, eles serão sólidos em condições ambientes, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm. Os pontos de fusão e ebulição desses compostos costumam ser bastante altos, porque a gente precisa ceder uma quantidade muito grande de energia para fazer com que esses íons se separem. A solubilidade tem vários fatores que vão influenciar esse ponto, então vai depender de qual solvente que nós estamos utilizando, mas no geral a gente tem que eles são solúveis em água, com exceção de alguns. A dureza deles, em geral, eles possuem elevada dureza, ou seja, grande resistência a serem riscados por outros materiais. Com relação à tenacidade, ou seja, resistência a impacto, eles têm baixa resistência, porque quando eles sofrem algum tipo de pressão, os íons se aproximam muito e aí aqueles com a mesma carga vão acabar se repelindo e rachando e quebrando esse cristal. E a condutividade elétrica, que eles conduzem corrente elétrica na fase líquida, então se eles estiverem fundidos, eles vão conduzir corrente elétrica, ou em alguma solução aquosa. Já na sua forma sólida, eles não serão condutores de eletricidade. Ok? Bom, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, deixe seu curtir aqui embaixo e a gente se encontra na próxima, ok? Um beijo e até lá! Sendo assim, os demais elementos da tabela periódica, eles sempre vão buscar